segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23, nós vamos ler. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Amém? Amém. Eu não costumo fazer isso, não, irmãos, vocês sabem, né? Vocês já conhecem, eu não costumo, a gente, nada contra, mas dá a mão para a pessoa que está ao seu lado, vire por mão, e fala assim: hoje você está bonito, hoje você está cheio. Eu não costumo fazer essas coisas, os irmãos sabem, os irmãos conhecem. E nem peço também para os irmãos, mas hoje eu queria pedir uma coisa. Eu gostaria que você repetisse assim comigo, ó. Clamaram. Isso, mas mais forte. Clamaram. Ouviu. Lembrou. Viu. Atentou. Tudo isso foi Deus que fez. Como? Por quê? Que situação? Irmãos, quando nós passamos por alguma luta, alguma dificuldade na vida, algum problema, aquilo que nós pregamos domingo, quando nós estamos vivendo um inverno na nossa vida, parece que é difícil a gente confiar, por mais que a gente ouça, por mais que a Bíblia fala, o pastor prega, os irmãos falam, principalmente quando a nossa luta ela é longa, ela demora, não passa, e a gente ora e não tem resposta. Situações como essa é natural, não se condene por isso, mas é natural até passar pela nossa mente. A gente acaba pensando que Deus está distante, que o Senhor não está olhando para nós, que Ele não está vendo, não está acompanhando a nossa luta, a nossa dor. E aí parece que a gente ora e Deus não responde. Aí você vem num culto aquele dia assim, você sai animado da sua casa, você sai falando: eu vou chegar hoje Deus vai falar em relação a isso, Deus vai falar, eu creio. Aí você chega aqui e Deus não fala nada em relação àquilo. Querendo ou não, irmãos, nós somos falhos, nós somos humanos, e assim nessa hora parece que a nossa agonia aumenta. Eu fui na igreja e eu voltei mais agoniado, Deus não falou nada comigo, parece que a nossa esperança diminui, apesar de domingo a gente ter aprendido, ter ouvido aqui que Deus é o Deus da esperança, mas o silêncio de Deus parece que fica tudo muito distante em relação ao problema e à luta que a gente está vivendo. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler mostra que Deus não está indiferente à nossa luta, que Deus não está indiferente à nossa causa, que Deus não está indiferente ao que acontece com a gente, que Ele está atento, que Ele vê, que Ele percebe, que Ele olha, porque o texto nos diz que Ele ouviu, lembrou, viu e se atentou para a sua condição. Condição de quem? Do povo de Israel. Você conhece a história? Israel desceu, que nem era Israel, era a família de José, que foi para o Egito, e a partir da família de José, Israel cresceu. A partir da família de José, passou a existir Israel no Egito, e Israel ficou um povo muito grande, um povo muito numeroso, e diz a palavra de Deus, como vocês observaram aqui no versículo 23, que depois de muitos dias, esses dias na verdade são anos, depois de muitos anos, alguns falam em 400, outros em um número um pouco menor, mas não menos do que 200 anos, depois de muito tempo, o rei do Egito morreu, e levantou-se um novo faraó, que nem se lembrou de José, que nem fez conta quem era José. E esse novo faraó, diz o texto que nós acabamos de ler, ele impôs, irmãos, uma dura servidão sobre o povo de Israel, uma opressão sobre o povo de Israel. E aí a Bíblia nos diz, no versículo 23, que o povo de Israel, os filhos de Israel, suspiraram por causa dessa servidão e clamaram
ao Senhor. E o clamor do povo de Israel, diz o versículo, subiu até Deus, chegou até o Senhor. Esse clamor não é um ouvir por ouvir, irmãos. Esse clamor aqui subiu até o Senhor, e Deus ouviu, ouviu o seu gemido, esse ouviu do hebraico, irmãos, Deus ouviu muito mais que a boca, que o som que sai da boca. Deus ouviu o coração. No hebraico, o sentido dessa palavra, Deus ouviu o interior, Deus ouviu o que eles estavam sentindo, ou seja, Deus sentiu a mesma dor. Deus, é como se ele visse, e foi exatamente isso que aconteceu, o que o povo de Israel estava passando por dentro quando eles clamaram. A dor, o sofrer, essa agonia, esse até então silêncio, essa servidão, essa dor, essa opressão que eles estavam sentindo, chegou até Deus. É a mesma coisa, irmãos, quando um rei emitiu um decreto dizendo que quem fosse pedir alguma coisa, qualquer homem tinha que se pedir a ele, e não a outro homem, e nem a nenhum Deus, porque quem não fizesse isso seria lançado na cova dos leões. O que Daniel fez? Foi para o quarto dele e clamou ao Senhor. É a mesma coisa, irmãos, exatamente o que Jonas fez dentro de um outro contexto, mas no desespero, dentro da boca do peixe, dentro do ventre do peixe, clamou ao Senhor. É a mesma coisa, irmãos, o que Ismael, o menino Ismael, fez no deserto, que nem sequer clamou, apenas chorava. Chorou. É a mesma coisa que naquele instante Deus mandou um anjo e disse para Agar: não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. Que voz? Deus ouviu o choro do menino. É a mesma coisa, irmãos, que Ana, quando clamou ao Senhor, que a Bíblia nos conta que nem voz saía de suas bocas, apenas o mover dos seus lábios. Sabe o que era isso? Era a agonia que eles estavam passando, era a dor, o sofrimento, que nada se resolvia, eles precisavam da ajuda. Portanto, nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não importa o lugar que você está, como Jonas, não importa o que você está vivendo, não importa se você tem clamado, não importa se nem clamar você está mais, você só está chorando, ou mal fala e apenas balança, move os seus lábios. Creia nessa noite que Deus está te ouvindo, que o Senhor ouve o seu clamor, como Ele fez aqui com o povo de Israel. No Salmo 139, você conhece essa passagem? O salmista Davi diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe entende o meu pensar, cerca o meu andar e conhece os meus caminhos. Essa palavrinha cerca, irmãos, do hebreu é zará. É igual zara, só que no final você coloca a letra H. É zará. Sabe o que ela significa? Quando ele diz, tu me cerca o meu andar. É que o Senhor examina, o Senhor mede o meu andar. O que é medir? Você já viu? Eu estou medindo este vaso de cima a baixo, dos lados. Você está olhando completamente. Esse cercar aqui é isso, irmãos. O Senhor, Ele mede, Ele examina. Só que a capacidade do nosso Deus não é somente de nos olhar pelos quatro cantos. Ele olha por dentro. Glória a Deus. Ele sabe o interior, Ele conhece exatamente tudo. Portanto, Ele sabe como agir nas nossas vidas. As pessoas aqui não nos conhecem na totalidade, não é? Nós conhecemos um pouquinho um do outro, temos uma impressão pelo que nós conhecemos, mas nós não conhecemos na totalidade. As nossas esposas, os nossos maridos, né, nos conhecem um pouquinho mais que a maioria dos irmãos, porém, também não nos conhece na totalidade. Não conhece, Deus conhece. Amém. O Senhor sabe o que você pensou hoje, o Senhor sabe as suas motivações, se são boas, se são ruins, se são positivas, se não são, porque Ele conhece exatamente tudo. Por isso, irmãos, é Ele, somente Ele, que pode nos ajudar, que pode nos estender as mãos. O salmista Davi diz no Salmo 34, versículo 6, que nós lemos agora há pouco. No versículo 6 ele disse assim: clamou este pobre e o Senhor ouviu. Clamou e o Senhor ouviu
e livrou de todas as angústias, livrou de todo o sofrer. Tem uma passagem bíblica em Romanos 8:26 que diz assim: o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, que ajuda nas nossas fraquezas, e é Ele quem intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é o Espírito Santo quem chega diante do Pai e intercede por nós. Sabe a sua oração? Sabe o seu clamor? E muitas vezes nós nem sabemos, às vezes, pedir para o Senhor. O Espírito Santo, Ele vai diante do Pai e intercede por mim, intercede por você, para que o Pai possa ouvir, atender a oração. Uma vez conversando com um jovem, ele falou assim para mim sobre esse versículo, ele falou assim para mim: então, pastor, então eu não preciso nem orar? Se o Espírito Santo vai lá e intercede, Ele sabe o que eu preciso. Eu falei: não, é exatamente o contrário. A gente precisa orar. E muitas vezes na nossa oração, você não consegue falar, você apenas balança os lábios, como Ana, você chora, você mostra a sua agonia. Muitas vezes até as nossas palavras, o Senhor sabe qual é a intenção do coração, mas as nossas palavras não externam aquilo que verdadeiramente nós queremos, porque talvez até nós nem encontramos palavras, mas o Espírito Santo não é Ele quem vê a nossa fraqueza, é Ele quem vê a nossa incapacidade até de orar, e Ele assume a função de interpretar a nossa oração, o nosso pedido diante do Pai, para que você não fique sem resposta, para que eu não fique sem resposta, para que o Senhor nos ajuda, para que o Senhor ouça aquele que clamar, aquele que pedir. Aí é inevitável, irmãos, nós perguntarmos, num momento de dificuldade, num momento de luta, num momento de problema, num momento de silêncio de Deus, passar por nossa cabeça: por que, Senhor? Isso quando nós não perguntamos mesmo a Deus, né? Na nossa oração: por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Por que, Pai? Irmãos, não se condene por isso. É normal. Isso faz parte da nossa fraqueza, de perguntar para o Senhor. E é claro que esse tema, esse assunto, ele é muito extenso. O nosso tempo não nos permite hoje o porquê desse sofrimento. Claro, tem a origem inicial no pecado, mas eu li algo que o pastor Hernandes Dias Lopes comentou, e eu acho que se encaixa bem nesse momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele comenta assim, ele diz, irmãos, que às vezes nós temos dificuldade em entender como Deus pode nos amar tanto e ao mesmo tempo permitir que a gente sofra. Ele faz essa pergunta e aí ele responde. Não fica bravo com a resposta, tá? Não pense que é uma resposta teológica, não pense que é algo assim fantástico. Não, sabe qual é a resposta? Ele falou assim: está na agenda de Deus. Como assim? Está lá, no dia tal você vai passar por isso, no dia tal você vai passar por essa luta. Está na agenda de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não, veja bem, abre um parênteses aqui, não o resultado de um ato praticado. Por exemplo, você sabe que o seu carro está com os freios ruins, você tem um carro e o freio está ruim. Você está andando, está fazendo barulho, está falhando, e você continua andando com o carro com o freio ruim. O que vai acontecer? Uma hora vai faltar o freio e você vai bater no poste. Aí você vai sofrer as consequências disso. Haverá um sofrimento disso. Mas isso não foi Deus, foi você que não arrumou o carro. Isso daí é um sofrimento resultado dos nossos atos, não é esse. A gente está falando daquele que às vezes, sabe, você perde um emprego sem saber, sem merecer, do nada, uma doença, uma enfermidade, uma dor, um problema, uma dificuldade que vem na sua vida, que acontece na sua vida. E aí ele diz, pastor Hernandes Dias Lopes, que nesse caso, com certeza, ele afirma, irmãos, que na maioria das vezes é para te aproximar de Deus. É para você chegar mais perto do Senhor. É para Deus tratar com você. É para Deus mostrar muitas coisas na sua vida que você não está enxergando, que você não está vendo. Talvez para o hoje, talvez para o amanhã. Tem uma frase que ele diz assim:
Você nunca será a pessoa que poderá ser se a dor, a luta, a pressão for retirada da sua vida. Você não será edificado, você não crescerá, você não será adulto na fé, você não vai começar a edificar outras pessoas se você não passar por aquilo. Lembra domingo passado, irmãos, Lodebar? Está lá em Lodebar esquecido, e um dia o rei te chama para comer a mesa do rei, para comer da comida do rei, para receber as roupas do rei, mas tem que passar por Lodebar. O apóstolo Paulo, que foi um homem perseguido, açoitado, em Romanos 5,3 ele diz que a tribulação gera paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Como eu terei experiência se eu não passo por tribulação? Como eu terei esperança se eu não passo por tribulação? Como eu vou ser edificado e edificar outras vidas se eu não passo por tribulação? O salmista Davi, ele vai mais longe ainda, ele é mais profundo ainda, que ele diz no Salmo 119, versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Às vezes a aflição, a luta, irmãos, é para pôr a gente no prumo, é para pôr a gente na vontade de Deus, é para pôr a gente no lugar onde Deus quer que nós estejamos, e não onde nós queremos estar. O salmista Davi acrescenta ainda no versículo 7:1 do Salmo 119, ele diz assim: foi bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos, para que aprendesse os teus estatutos. Quantas vezes você orou: Senhor, me ensina a tua palavra? Aí você tem que vir no culto, ele vai te ensinar. Você tem que ler a Bíblia, ele vai te ensinar, e você tem que ser afligido. Ali, ó, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que foi a aflição que colocou Jonas no caminho certo. Lembra dessa mensagem? Foi a aflição, foi o temor, foi o medo que colocou Jonas no caminho certo. Portanto, o povo de Israel estava sendo afligido, clamaram a Deus. Deus ouviu o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança. Que aliança é essa, irmãos? Não é que Deus esquece das coisas, não, ele não esquece. Mas o termo aqui no hebraico, quando fala lembrou-se da sua aliança, é que Deus estava agindo com base na promessa que ele havia feito para Abraão, que era dar uma terra. E isso seria a partir daquele momento, quando ele vem e tira Israel do Egito. Para isso Israel clamou. Portanto, não é que Deus se esqueceu, ele lembrou, ele trouxe a memória: eu fiz uma aliança com Abraão, e eu vou cumprir essa aliança agora, após o meu povo clamar, buscar a minha oração. Irmãos, o livramento de Deus nem sempre ele acontece no momento que nós desejamos, nem sempre. Daniel teve que ir para a cova. Deus poderia ter livrado antes? Poderia, mas não, Deus livrou ele lá. Ele teve que passar pela cova. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que ir para a fornalha. Deus poderia ter livrado antes, mas Deus permitiu que ele fosse lá. E eu te pergunto, quando a sua vida já foi edificada em mensagens pregadas sobre Daniel? Quanto a nossa vida já foi edificada em mensagens pregadas sobre a fornalha, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantas vidas, irmãos, desde que esses fatos aconteceram, já foram abençoadas e edificadas durante anos e anos, milhares de anos? Glória a Deus, aleluia. Deus usou a vida desses homens, Deus livrou lá para abençoar a nossa. Deus muitas vezes permite a tua aflição para Ele te livrar depois nela, para que você abençoe outras vidas, para que você testemunhe o que Deus fez na sua vida, para que você abra a sua boca. Você não pode ficar calado, você não pode se calar quando Deus te abençoar, quando Deus abrir a porta, quando Deus te livrar, quando o Senhor ouvir a tua oração. Você tem que falar em casa, para os parentes, para os amigos, você tem que dizer: creia em Deus, ore, vamos orar juntos, vamos para a igreja, vamos buscar ao Senhor, porque é assim que Deus trabalha. O texto ainda continua, dizendo, versículo 25: e viu Deus. Do hebraico, irmãos, esse viu, ele vai além disso, olhar. Esse viu é Deus se compadeceu. E quando Deus se compadece,
Ele vai agir, irmãos. Ele vai agir. Por isso diz o texto na sequência: e atentou Deus para a sua condição. Tem um versículo na Bíblia, assim, eu sei que um dia os irmãos vão falar aqui de mim, que é assim, né? O pastor prega, e o pastor acaba criando, como que eu vou dizer, né? É o jeito do pastor, né? O pastor faz isso, pastor. E eu costumo dizer, esse é um daqueles que eu gosto, aqueles versículos que eu amo, e pouco se fala. O Salmo 56, verso 8, que diz que o Senhor põe, o salmista diz, o Senhor põe, Ele coloca as minhas lágrimas no odre. Parece sim, tão simples, né? Irmãos, odre é o local onde se guardavam os líquidos. Uma bolsinha feita de couro, normalmente couro de cabra, de algum animal, e colocava ali os líquidos que eles carregavam. O salmista diz, não é qualquer líquido, não é água, não é leite, não é vinho. O Senhor põe as minhas lágrimas no odre. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o Senhor não esquece da sua oração. O Senhor não esquece da nossa oração. Às vezes Deus está longe, Deus está distante, a gente acha que Deus está em silêncio. Não, Ele só está pegando as suas lágrimas e colocando no odre. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer como Ele fez aqui com Israel. Chegará a hora, chegará o momento que o Senhor vai se atentar, como eu disse no início da palavra. Ele não está indiferente à sua oração. Esse texto, irmãos, ele não é só um relato histórico do que aconteceu com Israel, do início, quando o Senhor começou a ouvir Israel e tirar ele do Egito. Mas esse texto ele é uma declaração de que Deus ouve. Ele é uma declaração de que Deus se lembra, de que Deus vê e de que Deus se atenta à sua oração, ao seu clamor. Portanto, se você tem vivido o silêncio de Deus, a sua luta está grande, a sua dor, saiba nessa noite que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito está atento à sua oração, está atento ao seu clamor. Nenhum sofrer daquele a quem Deus ama passa despercebido ao Pai. Creia nisso, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a colocar a mão no coração, sentado mesmo, vamos orar, falar com o Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai. Obrigado pelo seu cuidado para com as nossas vidas, como esta noite, Senhor, como esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos ama. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos ouvido. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Muitas vezes em nossas fraquezas, em nossa falibilidade, Senhor, nós achamos que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não vê, perguntamos, Senhor, mas pedimos antes de mais nada perdão, Senhor, a Ti nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas e que nós possamos crer, Senhor, sair daqui, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está se atentando para o nosso clamor, que o nosso gemido tem chegado diante do Senhor, ó Deus, e não tardará, Pai, não tardará em que o Senhor estará abrindo as portas, que o Senhor estará abençoando, que o Senhor estará atendendo o desejo do coração daqueles que te buscam, daqueles que clamam a Ti, meu Pai. Oh Senhor, obrigado, abençoa-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, ao Senhor, ao Senhor.